Voltamos a falar sobre a guerra no Oriente Médio. Enquanto Israel segue intensificando as ações contra o Hamas e contra o Hezbollah, crescem as dúvidas sobre as possibilidades de paz na região. Nosso contato agora é com Helena Scheren, especialista em geopolítica do Oriente Médio, mestre em relações internacionais, professora na Standard with Brasil e pesquisadora assistente da Universidade de Harvard. Professora, como sempre, muito obrigado por participar aqui da programação da Jovem Pan. Muito bem-vinda. Imagina, muito obrigada por me receber novamente, é um prazer meu estar por aqui. Obrigado. Bom, professora, são inúmeros os cenários que a gente vem discutindo, inclusive ao longo aqui da programação da Jovem Pan. Hoje a gente acompanhou uma fala do presidente Joe Biden falando sobre o apoio que o governo americano está dando para aquela região e ressaltou que também o governo americano está com os palestinos, mas não contra um grupo que é considerado terrorista. E a expectativa também de uma possível invasão de Israel à região da faixa de Gaza. Eu pergunto, a guerra vai se alongando, vai chegando daqui a pouco a 2 semanas. A senhora acredita que a diplomacia vai evitar que essa escalada se torne cada vez mais ampla e distante de um cessar-fogo ou não, professora? Vamos lá, a gente tem várias subtemáticas aqui dentro desse assunto. A gente fala de uma multiplicidade de atores aqui nesse conflito, tanto estatais, que são estados mesmo, que são países, quanto atores não estatais. Exemplos bem claros: Israel é um ator estatal, o Hamas é um ator não estatal. Até aí, ok. A gente tem outros países, então outros atores estatais, colaborando nesse conflito, alguns para continuá-lo, alguns para pará-lo. E tem alguns secundários também que ainda estamos no aguardo das próximas atualizações. A gente vê o Irã, por exemplo, apoiando o Hamas. Eles já são aliados de longa data. Por outro lado, a gente vê os Estados Unidos apoiando Israel, também aliados de longuíssima data. Por outro lado, e aqui na nossa multiplicidade de lados, né? A gente tem a Arábia Saudita, que estava começando a se aproximar de Israel, no mesmo processo dos Acordos de Abrão, que foram uma série de acordos diplomáticos firmados entre Israel e 4 outros países árabes ali da região: Marrocos, Bahrein, Emirados Árabes e Sudão. E pouco a pouco a Arábia Saudita estava chegando perto de também fazer laços diplomáticos com Israel, reconhecer sua existência e tudo mais. O que, inclusive, foi um dos estopins, segundo o Hamas, para os ataques iniciais deles, quase 2 semanas atrás. Dado isso, o que a gente tem? No cenário internacional, a gente tem dentro do Conselho de Segurança aquele que tem 5 países que são membros fixos, dos quais participa, por exemplo, os Estados Unidos, e vários outros países com assentos rotativos, que a gente chama. Dentro desses assentos rotativos, a gente tem, nesse exato momento, o governo brasileiro. A Jovem Pan já falou sobre isso também. E dentro desse sistema, o Brasil, nesse momento, está presidindo o Conselho de Segurança. No papel de presidir o Conselho de Segurança, é quase que sua obrigação moral ajudar a tentar propor resoluções para esse conflito. Algo que a gente estava tentando fazer, ou está tentando fazer, é abrir o corredor humanitário para o pessoal da faixa de Gaza passar para o Egito. Novamente, aqui a gente tem uma outra potencial continuação para esse conflito. O Egito é um país que se fecha muito por várias razões, dentre elas o medo de esses palestinos não retornarem depois, dessa população da faixa de Gaza não retornar depois, e em segundo o fato de que terrorista não veste uniforme. Então eles não têm como saber precisamente, com garantias e com certezas, se todo mundo que vai passar serão simplesmente civis. Não tem como garantir que não serão terroristas também. Nesse universo, a gente tem tanto Estados Unidos quanto o Egito tentando formular algum acordo mais em termos de estrutura de inteligência, de estratégias, de inteligência, para ver se eles conseguem monitorar, de certa forma, para deixar passar somente a população civil. Claro que essa pergunta é de $1 milhão, quais que são os terroristas ali no meio, ou quais que são os combatentes do Hamas ali no meio. Então, esse é o nosso cenário de múltiplos atores nesse momento, de múltiplos estados e não estados auxiliando o fim desse conflito ou a continuação desse conflito. A gente vê que, por parte dos aliados do Hamas, a gente tem também o Hezbollah, tem também a Irmandade Muçulmana, tem também a Jihad Islâmica. Cada um desses atores, cada um desses grupos, que boa parte do mundo, especialmente ocidental, vê como terrorista, dependendo do caso, não é? Dependendo de quem olha para eles, não os considera terroristas, mas boa parte do mundo considera assim.
cada um desses atores de um país diferente continua apoiando o Hamas. Mas dentro do direito internacional, a gente fala muito sobre qualquer deslize ou qualquer grande problema que vier a causar um ator não estatal, então um desses atores, um desses grupos terroristas, quem sofre as consequências, quem vai sofrer as sanções são os países. Então, por exemplo, o Hezbollah, que é originalmente um grupo libanês, se o Hezbollah continuar bombardeando, jogando mísseis, enfim, em Israel, em apoio ao aliado Hamas, quem vai sofrer as consequências disso será o Egito. Será o Líbano. Sim. E o Líbano não quer que isso aconteça. Claro. O Líbano não quer ser arrastado para dentro desse conflito. Então, aqui a lista é bem longa dos países, claro, que estão dentro desse universo. Professora, deixa eu trazer uma fala do presidente Joe Biden de agora a pouco. E é uma fala que chama atenção e a gente vê também uma questão da retórica sendo ampliada nesse momento. O presidente Joe Biden declarou o seguinte, que o Hamas e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, são ameaças à democracia. Essa comparação que ele faz, ele traz os dois para o mesmo lado. Isso mostra o quê? Uma forma do governo americano, o presidente americano, ampliar essa retórica e tentar se posicionar no conflito. Que leitura que a gente pode fazer? Porque é uma comparação muito curiosa. Uma comparação bastante que parece peculiar para um leitor de fora, para alguém que está vendo sem contexto, sim. Mas se a gente para analisar essa guerra de narrativas um pouco mais a fundo, ela está totalmente conectada, ela faz sentido na retórica estadunidense. Se a gente parar para lembrar um pouquinho da Guerra Fria que aconteceu no século XX entre Estados Unidos e União Soviética, os Estados Unidos e os países aliados, a maior parte do Ocidente, pró-capitalista, sempre foram contrários à União Soviética, aos comunistas, aos soviéticos, isso já é algo que a gente sabe. E nessa guerra de narrativas, a gente entendia eles como os grandes vilões, os grandes problemáticos, os grandes isso, os grandes aquilo. E nesse universo, nesse mesmo universo, a gente tem, especialmente depois do 11 de setembro, que foram aqueles atentados absolutamente terríveis nos Estados Unidos, contra as Torres Gêmeas lá em Nova York, especialmente depois disso, depois de uns anos que já tinha caído a União Soviética, os Estados Unidos recriam essa narrativa de vilão agora olhando para o Oriente Médio. Então é muito comum a gente ver os Estados Unidos olhando para o Oriente Médio como quem discorda de mim ou quem ameaça a minha segurança lá em termos regionais, ou mesmo a segurança regional, mesmo que seja sem os Estados Unidos, dentro do Oriente Médio, me causa esse pavor, me causa esse temor. Então essa conexão de fato faz sentido. Professora Helena Scheren, de Relações Internacionais, mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui na Jovem Pan. A senhora é sempre bem-vinda. Muito obrigado. Imagina. Até a próxima. Obrigada por me receber. Tchau, tchau. Boa noite.